Jesus seja sempre abundante na sua vida, na vida da sua família, de todos aqueles que te cercam. A paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez estamos juntos. Agora, dessa vez, nós estaremos concluindo, fazendo o fechamento aí dessa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, claro, por ter chegado até aqui, agradecer a você que tem orado por mim, que tem me incentivado também através de palavras de carinho, de encorajamento. Tudo isso eu vejo como resposta de Deus. E chegar até aqui não foi fácil nessa série de mensagens inéditas aqui na vida da igreja, na minha vida, na vida de você que tem acompanhado, porque com certeza aprendemos muito, mas muito mesmo, com características particulares daquela igreja do primeiro século, daquelas igrejas do primeiro século, que são aplicáveis também para as igrejas do século 21. Então, você que tem acompanhado tem percebido que não são tão diferentes as igrejas do primeiro século com as igrejas do século 21. E isso é bom, porque mostra ainda mais o poder que a palavra de Deus tem. Como ela se identifica como palavra viva e como ministra aos nossos corações para que através dos erros cometidos por aquelas igrejas, a gente não venha cometer também. E os acertos, louvado seja o nome do Senhor, que a gente continue firme aí acertando para a glória do Senhor. Então, muito obrigado pelo seu carinho, que Deus continue te abençoando. Você que chegou até aqui, com certeza é um guerreiro, uma guerreira de Cristo. Pastor, eu não consegui acompanhar do começo, eu vi algumas mensagens, eu sou inscrito nova no canal. Eu gostei muito e gostaria de escutar as outras mensagens também. Terei essa oportunidade? Sim, você terá essa oportunidade. O que é que acontece? Como nós tivemos alguns problemas técnicos no meio dessa caminhada por conta da gravação ao vivo, então, como muitos sabem, eu tenho ministrado na Igreja Batista Esperança, aqui na igreja, sempre aos domingos, pela manhã e pela noite, de maneira ao vivo. A gente teve alguns probleminhas técnicos. Então, para que a gente possa sanar isso, eu vou regravar todas elas de maneira muito didática, muito dinâmica, para você que já assistiu, acompanhar de novo, tomar notas, e você que não assistiu, também ter essa oportunidade. Lembrando que, como eu havia falado num vídeo anterior, a respeito da nova organização do nosso canal, isso mesmo, nosso canal tá chique. Então nós temos lá a aba Playlists. O que é que significa isso? Quando você clica na aba Playlists aqui no YouTube, você vai identificar mensagens por temas e aquelas mensagens em sequência que as pessoas gostam muito, sempre estão recomendando e pedindo, já estão disponíveis nessa aba Playlist. Então você pode assistir em uma ordem cronológica e isso facilita muito a compreensão, o estudo. E a ideia é essa, é melhorar ainda mais o canal. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Você que não é inscrito, inscrita, se inscreva no canal, ative as notificações, é muito importante. Ative as notificações que sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado e notificada. Muito bem, chegamos aí na última igreja do Apocalipse, Laodiceia, na terceira parte, a parte final, a conclusão, o desfecho desses ensinamentos. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus, afinal de contas, nós não podemos fazer nada se não estivermos na dependência do Senhor por meio do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido Deus, obrigado, Senhor, pela força que o Senhor nos tem dado de chegar até aqui. Nós te agradecemos e reconhecemos a tua grandeza e o teu poder. Ao longo de toda essa série de mensagens, realmente foram dias difíceis, desafiadores, mas com certeza nós aprendemos muito, mas muito mesmo da tua palavra. A força necessária para a compreensão, para seguir em frente, colocando em prática os seus ensinamentos, vem do Espírito Santo. Por isso nós reconhecemos sempre o Senhor, colocando em prática aquilo que o Senhor deixou sempre ao final de cada carta para essas igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por chegar até aqui e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. No desfecho desse ensinamento, que mais uma vez o teu nome seja engrandecido, que possamos aprender cada vez mais com a tua palavra, fazendo a tua vontade. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, Apocalipse capítulo 3. Nós estamos aí fazendo o fechamento da igreja em Laodiceia. No capítulo 3, nós temos o contexto-chave. Apocalipse 3, 14 ao 22, versículos 14 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor:
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: e isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente percebe que tem muitas figuras aqui importantes, com aplicação prática, ainda que figuras espirituais, mas com aplicação prática, entendendo, como nós já falamos aqui a respeito de todo o contexto em que a igreja em Laodiceia se encontrava. Era uma igreja de posses materiais, era uma igreja de pessoas abastadas, no bom popular, humanamente falando, mas era uma igreja sem Cristo. É a única igreja que a gente não vê uma esperança de que havia alguém lá dentro. Até a igreja em Sardes, que era considerada uma igreja morta, havia uns poucos que ainda buscavam ao Senhor. Mas em Laodiceia a gente não encontra isso. Então era uma igreja que tinha fechado as portas para Jesus. Jesus não fazia parte daquela igreja. Imagine, uma igreja de Cristo que não tem Cristo agindo, atuando naquela igreja. Só que Deus é maravilhoso, Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, e isso nos constrange. Na verdade, deveria constranger aquele coração mais duro, aquela consciência cauterizada. Cristo é tão maravilhoso que mesmo diante de uma igreja que tinha as portas fechadas para Ele, Ele ainda assim oferece uma oferta graciosa de redenção para aquela igreja de não convertidos. Era como uma espécie de remédio para o estado deplorável que aquela igreja em Laodiceia estava enfrentando. Então, no versículo 18, a gente nota que Cristo, ele diz o seguinte, Apocalipse 3,18, aconselho-te, algumas versões trazem assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado. Guarde essa palavrinha comprar, porque 3 coisas são necessárias para aquela igreja comprar de Cristo, abrir as portas e recebê-lo como Senhor daquela igreja. 3 coisas que nós vamos abordar aqui através dessas figuras apresentadas. Então, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, a gente pode observar o cuidado de Cristo do lado de fora para com aquela igreja. Cristo é maravilhoso, Ele está oferecendo a graça para aquelas pessoas perdidas nos seus próprios pensamentos e consciência cauterizada, como nós aprendemos no último estudo, na última pregação. Pior do que um ateu convicto e um religioso professo é aquele que está em cima do muro, onde aprendemos a respeito do vômito divino, que Cristo disse, você não é nem quente nem frio, então vomitar-te-ei da minha boca. Porque aquelas pessoas estavam com as suas consciências cauterizadas. E mesmo assim, Cristo está oferecendo graça para aquelas pessoas perdidas diante de uma consciência cauterizada em que elas se encontravam. Jesus poderia ter julgado de forma imediata aquelas pessoas, mas o que é que Ele faz? Demonstra o seu amor e retém essa destruição e faz um chamado ao arrependimento. Notem que isso é fato não somente para aquela igreja, mas para os dias de hoje também. A gente tem anunciado, tem falado do amor de Cristo com a ênfase no arrependimento, porque se não houver arrependimento, não tem remissão de pecado. A pessoa que acha que não precisa se arrepender, como ela será perdoada? Eu não preciso de Cristo, eu tenho feito as minhas coisas ao meu bel prazer. As pessoas que valorizam as obras,
que supervalorizam as obras, achando que por fazer o que é certo, elas terão um lugarzinho no céu. Isso deixa de ser graça, começa a ser algo por mérito. E a Bíblia nos mostra que não temos mérito algum. Nós somos salvos pela graça, não por mérito, é favor imerecido. Algo curioso chama a atenção nessas palavras do Senhor, é que essas palavras, elas trazem um confronto à falsa sensação de segurança que aquelas pessoas que se diziam crentes em Laodiceia, elas tinham, porque elas estavam comprando a oferta da salvação de acordo com as riquezas materiais dentro do contexto em que eles se encontravam. E nessa fala aqui do Senhor Jesus, como a gente já observou antes, Jesus Cristo ele traz figuras por conta de coisas materiais, de algo específico, de uma realidade que aquela igreja se encontrava, e Jesus então traz figuras de compra, de coisas valiosas, para chamar a atenção daquelas pessoas. Todo o dinheiro que eles tinham, não poderiam comprar de Jesus aquilo que eles precisavam, porque é de cunho material, de cunho eterno. Nenhuma riqueza poderia resgatar e salvar aquelas almas perdidas, pelo contrário. As palavras de Cristo nos mostram justamente a futilidade das riquezas materiais que Jesus tanto ensinou. Jesus fala aos discípulos lá no Sermão do Monte a respeito de ajuntar tesouros nos céus, onde nem a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões não podem roubar. E parece que algo está sendo repetido aqui com mais ênfase e de uma forma mais dura. Ele está falando a respeito de comércio, traz figuras aqui de compra, porque ele fala comprar de mim, vocês precisam comprar de mim. O que é que significa comprar de Cristo? Nada mais é do que uma palavra profética. Tudo isso que Jesus falou aqui no versículo 18, nada mais é do que palavras proféticas, descritas mais de 700 anos antes de Cristo. E é interessante que quando a gente abre a nossa Bíblia, lá em Isaías capítulo 55, logo no versículo 1, a gente encontra o seguinte: ó vós, todos os que tendes sede, olha o que diz a palavra do Senhor, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, olha que coisa interessante, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Pera lá, eu não tenho dinheiro, mas a palavra profética me diz para eu chegar até lá e comprar sem dinheiro? Que coisa é essa? Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, diz a palavra do Senhor, vinho e leite. O que é interessante é que o próprio Jesus Cristo, ele orientou a igreja de Laodiceia a comprar 3 itens que ilustram essa verdade espiritual que eles precisavam entender. E todos esses itens descritos aqui no versículo 18, em Apocalipse capítulo 3, eles simbolizam a redenção que o povo daquela igreja não regenerado estava precisando. O primeiro item apresentado aqui pelo Senhor Jesus é o ouro. Ele fala a respeito do ouro provado. Olha o versículo 18, voltando para Apocalipse capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Claro que era uma figura, estava ilustrando uma realidade que a igreja vivia com relação ao apego aos bens materiais, porque a igreja em Laodiceia era uma igreja rica, materialmente falando, a gente não pode se esquecer disso. Então, meus irmãos, o povo estava familiarizado com o ouro, sabia do valor que o ouro material tinha e precisavam entender aquele valor do ouro que Jesus estava vendendo, o ouro provado. O que é interessante é que esse ouro espiritual era refinado espiritualmente, era livre de qualquer mácula, porque o ouro mais precioso, que fazia parte da realidade em Laodiceia, ainda assim tinha impurezas. Mas Jesus está dizendo, vocês precisam comprar ouro provado espiritualmente. O apóstolo Pedro não mexia com ouro, era um pescador rústico, mas entendia muito bem porque tinha a porta do seu coração aberta para Jesus. Guarde isso, porque a gente vai desmistificar algo interessante a respeito desse versículo de abrir porta do coração. É interessante que ele escreve na sua primeira carta o seguinte, 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Se alegrem, ainda que agora, importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias
provações, para que a prova da vossa fé, as lutas, as batalhas, olha só, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se encha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Jesus, ele ofereceu a verdadeira riqueza espiritual da salvação, e não somente isso, mas um relacionamento correto com ele. Algo espiritual que as pessoas em Laodiceia não estavam experimentando, por estarem presas aos bens materiais. Mas tem um segundo item espiritual característico que ilustra que eles estavam precisando, além do ouro que só Jesus poderia vender e ser comprado sem dinheiro. Jesus também fala a respeito de vestes brancas. Olha só o versículo 18 ainda, em Apocalipse 3. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Lembra que Jesus falou, vocês estão dizendo que são ricos, mas vocês não passam de miseráveis, pobres, cego e nu. Olha só, eles se achavam ricos materialmente falando, mas estavam miseráveis, pobres, cegos e nus. E aí Jesus diz que eles precisariam comprar de Jesus, sem dinheiro, roupas brancas, para que eles pudessem ser vestidos e não aparecesse a vergonha da nudez deles. Vocês lembram que ao longo dessa série de mensagens, olhando para esse texto aqui, a gente lembra muito do que a gente aprendeu com as outras igrejas do Apocalipse. E várias vezes essa questão de vestes brancas foi mencionado. Isso, essa questão de vestes brancas. Inclusive, a gente até remeteu lá ao longo do livro do Apocalipse, mais para frente, falando que João tinha contemplado os santos que tinham lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles branquearam, olha só, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso nos mostra e está representando a justiça de Cristo, que aquelas pessoas em Laodiceia não tinham. Eles precisariam de novas vestes, vestes brancas, representando a justiça imputada pelo próprio Jesus na vida daquelas pessoas. Interessante que as famosas roupas de lã preta, lembra na primeira parte da mensagem, eu apresentando um pouco do contexto histórico de Laodiceia, que eles eram conhecidos também historicamente, porque eles desenvolveram uma técnica, eles tinham uma espécie de lã preta, que eles faziam vestidos luxuosos, tapetes luxuosos. É interessante esse contraste que Jesus está trazendo aqui a respeito de roupas brancas, representando a justiça de Deus, biblicamente falando, em contraste com aquilo que era material, e eles se gabavam muito de ter aquela lã especial preta, mas que estava representando pecado, porque eles cobriam, na verdade, eles não limpavam o pecado, eles cobriam a nudez, o pecado, mas esse pecado estava exposto aos olhos de Jesus. As pessoas não enxergavam porque é algo exterior, mas Jesus, que vê o interior, podia ver que eles não estavam limpos dos seus pecados. É interessante que em Isaías, voltando lá para o Velho Testamento, Isaías 61, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. Olha só, sempre as novas vestes relacionadas com a justiça de Deus, que é imputada na vida de todo aquele que crê. Como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Meus irmãos, a justiça própria daquelas pessoas em Laodiceia não era nada além de trapos de imundícia, como o próprio livro de Isaías fala a respeito das nossas obras. As nossas obras, as nossas forças, elas são como trapos de imundícia, porque a nossa suficiência vem de Deus, e eles precisavam se revestir de Cristo, da justiça de Cristo. E aí vem um terceiro item espiritual que representa a salvação na vida daquelas pessoas em Laodiceia, que se trata do colírio espiritual. Olha só que coisa. No versículo 18, voltando para Apocalipse capítulo 13, disse Jesus: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio,
para que vejas. Lembre-se, as pessoas em Laodiceia, miseráveis, pobres, cegas e nuas. Precisava de um colírio espiritual. É interessante que uma especiaria, uma espécie de colírio que era vendido em Laodiceia, não tinha nem propriedade curandeira. No máximo, aliviaria a irritação que aquelas pessoas tinham nos olhos, na melhor das hipóteses. Então o que é que Cristo faz? Ele oferece aos pecadores daquela região, daquela igreja, que pudesse de fato abrir os seus olhos espirituais, comprando sem dinheiro, colírio espiritual que só Jesus poderia vender. E isso nos faz lembrar algo interessante, impressionante da palavra do Senhor. Assim como Jesus estava dizendo que eles eram cegos, isso é uma realidade não somente particular da igreja em Laodiceia, meus irmãos. O apóstolo Paulo já havia escrito para os irmãos em Corinto a respeito dessa cegueira espiritual que não somente Laodiceia, que alguns em Corinto se encontravam, mas que o mundo inteiro sem Jesus se encontra. E isso ao longo das eras, das épocas, porque a palavra de Deus, olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, olha como a palavra de Deus é tão maravilhosa e como ela está sempre conectada, sempre explicando ela mesma, porque a palavra é uma só, é a palavra de Deus, nos seus 66 livros inspirados. Diz assim em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais, olha só, o Deus desse século, e Deus, a palavra Deus aqui está grafada com letra minúscula, porque não está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, mas a respeito de Satanás e dessa autoridade passageira que ele tem, porque ele passeia pela terra, como disse, e já foi falado lá no livro de Jó. Paulo está dizendo, nos quais o Deus deste século, que foi que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mesmo que essas palavras sejam um chamado aos incrédulos lá em Laodiceia, também serve como um poderoso lembrete para a igreja de Cristo. A gente precisa entender que o mundo sem Jesus continua miserável, pobre, cego e nu. E precisa comprar de graça, nas mãos do Senhor, esse colírio espiritual que só o Espírito Santo pode fornecer. Então, com isso, a gente aprende que essas três coisas que Jesus traz aqui como figuras espirituais são necessárias para que a porta do coração, lá em Laodiceia, pudesse ser aberta, da igreja específica e do coração das pessoas que não conheciam a Deus. No versículo 19, a gente encontra o seguinte: Deus, na sua forma graciosa, falando de maneira muito clara, que faz o seguinte, versículo 19, Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo, uma outra versão traz, e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A Bíblia está nos mostrando que Deus ama o mundo. Ao longo da história, o próprio versículo áureo do amor de Deus mostra que Deus amou o mundo, de tal maneira que fez o quê? Enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele ama o mundo. Ele expõe o pecado do mundo, Ele reprova o pecado do mundo e Ele traz a solução para esse pecado, que está em Jesus Cristo. A gente não pode se esquecer disso. Meus irmãos, repreender nada mais é do que uma forma de dizer que Ele, por meio do Espírito Santo, convence o pecador dos seus pecados. Ele grita com o pecador, porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Não é à toa que em João 16, versículo 8, a Bíblia fala que quando Jesus fosse, Ele não deixaria os discípulos órfãos. Pelo contrário, enviaria outro Consolador, ou seja, a mesma natureza, a mesma essência, e esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, Ele iria fazer os discípulos lembrar de tudo que Ele aprendeu e mais, iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, nos mostrando que Deus ama o pecador, aborrece o pecado. E além disso, através do arrependimento, Cristo também mostra para eles o caminho para um relacionamento correto com Ele. A gente não poderia concluir
sem lembrar dos versículos, do versículo 20 em específico, como eu falei no início. Um versículo muitas vezes usado por pregadores e evangelistas fora de contexto. Mas aqui tem um perigo muito grande. Quando ele é utilizado fora de contexto, atribui a glória da salvação ao pecador e não àquele que pode salvar, dando forças ao pecador para ele decidir o seu destino eterno. Parece meio pesado, mas a Bíblia diz assim no versículo 20: Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso aqui é interessante porque, olhando assim, parece um versículo de fácil compreensão, mas fora de contexto se torna um pretexto para hipervalorizar a salvação através das obras e da decisão humana, e não do ato inicial de Deus. E isso acaba colocando a salvação, algo tão precioso, nas mãos do pecador e não nas mãos de Deus. A porta que Cristo se refere aqui era uma porta específica. Era a porta específica em Laodiceia, não a porta metafórica de todo o coração humano. Entenda isso aqui. É um contexto específico. A gente não pode se esquecer disso. Esse é um convite específico para aquela igreja em Laodiceia. Cristo, ele não estava naquela igreja. Apesar das pessoas falarem, mencionarem a respeito de Cristo da sua forma, negando a sua divindade, como nós já aprendemos, por isso a necessidade dele se apresentar como o Amém, a fiel testemunha, o primogênito de toda a criação, a gente não pode se esquecer que Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Claro que assim como em Laodiceia, muitas igrejas não têm interesse num Cristo bíblico e na salvação que ele oferece. Por isso a necessidade da verdadeira expressão de arrependimento e fé para que essa porta seja aberta para Jesus entrar e exercer toda a influência. Mas claro que isso é com o ato inicial do Espírito Santo. Então, não é uma questão que o pecador ele tem esse poder de decidir abrir a porta. É Deus quem realiza essa obra de salvação na vida do pecador. Afinal de contas, como já aprendemos através das igrejas do Apocalipse, a pessoa sem Cristo ela está morta, ainda que viva, mas morta. E para o morto ressuscitar, uma ação primária tem que partir daquele que é poderoso para reviver o espírito morto em cada coração. E claro que a Bíblia fala que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente não vai entrar muito no detalhe de estar sentado no trono de Cristo, ao lado de Cristo, como ele está ao lado de Deus, porque já discutimos isso em Efésios no capítulo 2, a respeito da mente humana, do coração humano que estava morto, entregue aos seus pecados e fomos ressuscitados com Cristo. Mas fica aqui o aviso. Você que conhece a Jesus, diz conhecer a Jesus, mas faz da sua forma, Deus está fazendo o convite para você abrir mão da sua consciência cauterizada e se voltar para as Escrituras. E olhar para Jesus como Ele merece ser olhado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E temos a revelação completa de Deus através das Escrituras, da sua palavra. E assim encerramos essa série de estudos, de mensagens nas 7 igrejas do Apocalipse. Muito boa, experiência muito boa, uma familiaridade ainda mais profunda com a essência do Todo-Poderoso na pessoa de Cristo, por meio do Espírito Santo e na suficiência da palavra dele. Eu espero que esse sentimento também esteja no seu coração e que Deus te fortaleça ainda mais nessa caminhada. Logo, logo, uma nova série de mensagens, se assim Deus quiser. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Com certeza a palavra de Deus não voltará vazia. Que Deus continue te abençoando. É o meu desejo no nome de Jesus. Amém e amém.